Bom dia, bom dia! Bem-vindos ao módulo Aconselhamento Cristão, módulo online da Escola de Crescimento da CESN. Meu nome é Michele Rufato, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu quero muito agradecer a Deus a oportunidade, agradecer aos nossos pastores por estarem sempre investindo, incentivando as nossas vidas. Agradecer ao diácono Rafael, a diaconisa Thaís, por estarem conduzindo essa escola com tanto zelo, com tanta excelência. Eu quero deixar aqui registrado meu muito obrigada. E, antes de qualquer coisa, nós temos que falar com aquele que é a fonte da nossa vida, é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. E só ele mesmo, para fazer a gente boca dele, né? E ainda pela misericórdia nos usar. Então, feche os seus olhos, aí onde você estiver. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nessa manhã, nós te damos graças. Graças por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais de Ti, aprendendo mais sobre quem Tu és. Nessa manhã nós te pedimos aquilo que está descrito ali no livro de Daniel, capítulo 2. Sabedoria, força e conhecimento, inteligência. Derrama isso sobre as nossas vidas nessa manhã. Derrama esse dom sobre a nossa vida, para que possamos ser instrumentos na Tua obra. Nós te damos graças, Senhor. Ajuda-nos nessa jornada. No nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Esteja preparado, porque a partir do momento que a gente diz, eis-me aqui, Senhor, Deus começa a mandar vidas, mandar situações para que você seja instrumento dele, na obra dele, para o reino dele. E isso é maravilhoso, tá? Vamos lá. Pega aí, ó, o seu caderno, se você é estudante raiz como eu, a sua Bíblia, o seu note, qualquer coisa. Tem a apostila do nosso curso, para se você quiser ir acompanhando, tá? Então vamos lá. Nós vamos dividir o estudo desse tema em duas etapas. A primeira etapa é uma parte introdutória acerca do aconselhamento cristão. O que é o aconselhamento? As características do conselheiro, as qualificações que esse conselheiro diz, o que a Bíblia diz a respeito, tá bom? E no finalzinho, vamos trazer dicas práticas, um bate-bola rapidinho, dicas práticas sobre o aconselhamento cristão. E numa segunda etapa, que já vai ser aula 2, diante de todo o cenário que nós temos vivido da pandemia, da Covid-19, a segunda etapa a gente sempre faz uma coisa mais prática, né? Situações mais corriqueiras, enfim, do dia a dia, problemáticas. Então, orando a Deus, isso veio muito forte assim no meu coração quando estava planejando essa aula, e eu pensei no top 5, os 5 principais problemas que vão pipocar quando todo esse cenário passar, porque em nome de Jesus vai passar. E então nós enumeramos aqui 5 pontos principais para a gente estudar as causas e de que formas nós podemos trazer um conselho bíblico, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Cara, é muito bom, né? Muito bom ser usado por Jesus. Vamos lá. Então, nessa parte introdutória, a gente vai ver que em todos os lugares do mundo, em qualquer lugar, homens, mulheres, crianças, idosos, eles têm necessidades de ordem psicológica e existenciais não resolvidas, né? Eu, você, todo mundo, em algum momento já precisou de alguma ajuda. Gente, coisa simples, desde procurar
um endereço numa rua, até questões mais complexas, que envolvem relacionamentos, casamento, educação de filhos, o luto, né? O luto, relacionamento com sogra, com sogro. Todos nós, em algum momento, já precisamos de ajuda. Eu lembro, né, exemplificando, né, no início do nosso casamento, eu acho que todo mundo passa por essa fase, né? Eu lembro que novinha, recém-casados, eu sempre fui meio assembleiana, e o meu esposo Braulio já era mais batistão, quietão. E eu lembro uma vez que eu fui conversar com a pastora, eu fiz um gabinete com ela. Pastora, nós somos muito diferentes, não é possível. Como que vai ser isso? Eu toda agitada, ele mais calmo, mais tranquilo, sanguíneo, temperamentos totalmente diferentes, né? Os 4 temperamentos dentro de uma casa. E aí você vê. E eu lembro que a pastora, ela parou na maior calma do mundo, na maior tranquilidade, olhou para mim com aquele olhão verde dela e falou: ei, o que seria da luz se não tivesse o ponto positivo, o polo positivo e o polo negativo? O que seria de um bebê se não tivesse o espermatozoide e o óvulo? Deus ama as diferenças e Ele quer fazer dessas diferenças uma potência nas mãos de Deus. E aquilo ali veio com uma paz, trouxe uma tranquilidade. Nós passamos por ajustes até ter um encaixe perfeito. Perfeito não, porque a gente ainda tenta se encaixar, né? Todos os dias, casamento é isso. Então, todos nós precisamos de ajuda em algum momento da nossa vida, de conselho bíblico, porque é aconselhamento cristão. Existem problemas que são muito complexos, que se tornam fardos, às vezes muito pesados de se levar. Então, é o que está descrito lá em Gálatas, capítulo 6, né? Levar as cargas uns dos outros. Este é o propósito. Isso é o cristianismo. É carregarmos ali, ó, lado a lado, ó, ombro a ombro, carregarmos as cargas uns dos outros, para que possamos aguentar, né, esses embates do dia a dia, os embates da caminhada e com ânimo. É para isso que nós somos igreja do Senhor. E é na comunhão dos santos, é nessa comunhão, é nesse cuidado, é nesse zelo, é na igreja que o Senhor derrama a sua bênção. Então vamos lá. Isso é o aconselhamento cristão, viu? E qual é o propósito do aconselhamento? O livro que nós usamos por base no nosso estudo é esse daqui, ó. Aconselhamento Cristão, de Gary Collins. É um livro muito bom, muito profundo, vale a pena investir. Se você quiser... Anotou? Dá um print aí, ó. Se você quiser aprofundar o estudo, esse livro vale a pena. A apostila já tem bastante coisa, mas vale a pena o investimento. Investir na sua vida espiritual. Compre livros de bons. Fica a dica. Deixa eu continuar. Então, vamos lá. O propósito do aconselhamento. Então, segundo Gary Collins, ele fala que é conseguir uma mudança de conduta, de atitudes, de caráter, por meio de transformações dos valores e atitudes, com fundamentos bíblicos. Segundo Gary, olha a intimidade, né? Segundo Gary Collins, o autor desse livro, o que o aconselhamento busca? Vamos lá. Ele busca estimular o desenvolvimento da personalidade. 2. Ajudar os indivíduos a enfrentarem mais eficazmente os problemas da vida, os conflitos íntimos e emoções prejudiciais.
Essa parte é só uma parte introdutória, a parte legal, Zona já vem. Fica comigo, não sai daí não. 3. Prover o encorajamento e a orientação para aqueles que tenham perdido alguém querido ou esteja sofrendo uma decepção. Então, o que busca o aconselhamento? Exortar, orientar, consolar, confortar e ajudar os indivíduos a mudar as suas atitudes. Exortar, orientar, consolar, confortar e ajudar, para que estes fiquem cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o propósito do aconselhamento. Nós temos que apontar esse caminho, apontar o caminho para que as pessoas fiquem cada vez mais parecidas com Jesus, porque é Jesus quem vai mudar a vida da pessoa. Não é a gente também não vale nada. Eu também sou cheia de defeitos, quem pode é Jesus. A gente tem que fazer com que as pessoas se tornem, ensinar esse caminho para que as pessoas se tornem discípulas de Jesus, né? E sempre com amor, com jeitinho na hora de falar. Nós temos visto tantas pessoas feridas dentro da igreja, machucadas, justamente por conta desse exortar com a ponta de dedo, porque você vai para o inferno, porque você... Não, o Senhor diz que Ele derrama o dom do amor sobre as nossas vidas, para que a gente cuide em amor, assim como Ele cuida, e assim como Ele é paciente com a gente. Que a gente também faz muita besteira, e Ele não deixa de ser um Pai amoroso conosco. E sempre tendo em vista que o ser humano, eu, você, minhas filhas, não existe ninguém igual nesse mundo. Deus é tão lindo que cada DNA é totalmente diferente um do outro. Não temos impressões digitais, cada um é único. E é como que o ser humano fosse um grande diamante, né? Sob diversos prismas, diversas facetas de um ser humano. Temos o aspecto social, a multidimensão do homem, né? Um aspecto social, psicológico, somático, ético, estético, econômico e espiritual. E é aí que a gente entra nesse ponto, né? No espiritual. O conselheiro, eu, você, nós somos seguidores de Jesus. Repita comigo. Eu sou um seguidor de Jesus. Nós temos um ID sobre a nossa vida. E talvez você não entenda por que você tem essa inquietação aí na tua alma. Eu tenho isso, gente. Não sei só eu. Mas às vezes parece que borbulha aqui dentro alguma coisa, uma vontade de fazer alguma coisa. Isso é um ID. Isso é algo que o Espírito Santo de Deus gera nas nossas vidas. E aí você olha às vezes pra você, mas Senhor, eu sou meio assim, sou meio Moisés, né? Mas eu, Senhor, eu mal cheguei na igreja, eu mal conheço a sua palavra. Eu estou caminhando, Senhor, olha pra minha vida, eu ainda tenho que arrumar isso. Ei, Deus quer te usar. Deus quer te usar. E você não entende, às vezes, por que as pessoas vêm até você. Gente, é incrível. Ou às vezes no final do culto, né? Quando o culto ainda era presencial, ainda tá voltando, né? Graças a Deus. Na fila do banco, na fila do mercado, onde você senta, às vezes você tá ali, só tomando, e sempre vem alguém. E aí começa a puxar assunto, e aí com uma conversa, e ali você já vai falando, ali você já vai pregando sobre Jesus. É assim, Deus vai mandando as pessoas. Então,
Nós desejamos, nós ansiamos mostrar às pessoas, apontar esse caminho de como ter essa vida abundante. Porque o Senhor quer que a gente reine em vida. Não é só vida eterna lá na frente, aqui e agora. O Senhor deseja que nós tenhamos uma vida abundante, né? E é ensinar esse caminho de como ser discípulo de Jesus, de andar como ele anda, de sentir como ele sente, de falar como ele fala, de ouvir o que ele ouve, de tocar como ele toca, de abraçar como ele abraça. Ora, nesse sentido, eu sempre peço isso a Deus. Senhor, seja o meu tocar, seja o meu abraçar, seja, né, abra os meus ouvidos, destrava os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz, seja o meu falar. Toca aqui os meus lábios, como o Senhor fez lá em Isaías. Toca os meus lábios com brasas do teu altar, para que eu seja tua boca nessa geração. Então, prossigamos, senão a gente fala aqui a manhã toda. E o aconselhamento, amigo? O aconselhamento na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o aconselhamento cristão? Bem, aqui na Bíblia, na palavra de Deus está aqui na frente, nós não temos a palavra aconselhamento, mas temos palavras com o mesmo radical. Conselho, conselheiro. E eu destaque-se aqui, que está intimamente ligado ao dom da sabedoria e palavra de conhecimento. O que diz Provérbios capítulo 11, versículo 14? Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11, capítulo 14. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos... Quer abrir aí? Espera aí que eu espero, vai. Abre aí. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro. O seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ser conselheiro é uma das características de Jesus. Que coisa linda! Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado, bem-sucedido, abençoado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E Provérbios 20, versículo 18. Temos outros, esse aqui foram os que nós selecionamos. Então, Provérbios 20, capítulo 18. Os planos mediante conselho têm bom êxito. Como vimos já em Isaías aqui, capítulo 9, versículo 6, Jesus é enaltecido como maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro, isso nunca mais vai sair da sua cabeça. Que coisa poderosa, né, gente? Ser conselheiro é uma das características do Rei dos Reis, o Rei de todos. Ele desceu à terra para ser o maior conselheiro de todos. E ele é o nosso maior referencial de paz, de mansidão, de domínio próprio, de conhecimento, né, da palavra, de equilíbrio, de conselho. Lá em no Salmo 1, né, versículo 1, nos mostra, a gente acabou de ler, que há também o conselho dos ímpios. Então, se eu e você, se a gente não se levanta, o conselho dos ímpios prevalece. E aí você vê situações, às vezes, no seu trabalho, às vezes até na família,
em que a pessoa tá ali com a vida toda destruída, a vida toda arruinada, mas ainda assim vira e fala: ah, se eu fosse você, eu separava. Se eu fosse você, eu deixava esse homem. Se eu fosse você, eu deixava essa mulher, né? Se fosse você, essas crianças aí, ó. Filho, depois vai embora. Então, se a gente não se levanta, o conselho dos ímpios prevalece. Mas nessa manhã, a gente se levanta como boca de Deus, como ali caçadores dessa sabedoria que vem do alto, recheios do conselho do Senhor, cheios do conselho da sua palavra, pra gente fazer diferença, marcar a nossa geração. Amém? E na prática você vai viver, fala comigo, vê se assim, não é assim que funciona. Você tá lá passando por uma luta dentro da sua casa, uma dificuldade às vezes no seu casamento, mas tá ali em oração, tentando mudar, tentando se, né? A começar por nós mesmos, não é assim? Ou então na vida financeira, tá um aperto dentro de casa, ainda assim você tá ali em fidelidade. E aí Deus manda uma pessoa para vir falar com você na mesma área da tua luta, na mesma área, só que uma situação muito pior. E aí, primeiro passo, o que você faz? Você coloca a cara de paisagem. Aprenda comigo a cara de paisagem. Aí você fica olhando para a pessoa. Aí o segundo passo, você começa a conversar mentalmente com o Espírito Santo. Aí você vem aqui, Senhor, com a cara de paisagem. Senhor, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Eu tô passando por isso dentro da minha casa, Senhor, me ajuda, o que eu vou falar? Terceiro passo, o Espírito Santo começa a soprar aqui no teu ouvido e você começa a ministrar exatamente aquilo que você precisava ouvir. Não é assim que funciona? Ou é só comigo? É assim que funciona. E ali Deus te usa. E você fala para você mesmo aquilo que você precisava ouvir. Às vezes é uma chave que vira na tua vida. Você tá ali naquele, né, só murmurando, reclamando e você não vê a resposta. Deus manda alguém para que você declare aquilo que você precisa ouvir. E aí Deus começa a te usar. E aí a alegria enche teu coração. Porque não tem nada melhor nessa vida do que ser usado por Jesus. E ali Deus vai trazendo, ó, o conforto, a solução, uma resposta. E é assim que funciona nessa caminhada. Então, isso é lindo. Por quê? Porque é desse jeito que o Senhor nos faz cada vez mais dependentes também do Espírito Santo. Porque a gente precisa ser dependente dele, né? Senão a gente cresce, nosso ego cresce. Então a gente precisa dessa dependência do Espírito Santo. E saímos renovados, cheios do poder de Deus, cheios da alegria. Abra a tua boca e tu encherei, diz o Senhor. Amém, glória a Deus. Prossigamos. Então aqui o ponto 4 fala sobre as qualificações do conselheiro. Que qualificações são essas, Mi? De acordo com Gary Collins, um bom conselheiro, ele necessita desenvolver algumas qualificações. Cordialidade, empatia, sinceridade e compreensão. Cordialidade, empatia, sinceridade e compreensão. Você precisa aprender a dar atenção, isso a gente vai falar mais na frente, a ouvir e a ensinar. Às vezes a pessoa só quer falar, gente. Às vezes a pessoa só quer falar. Você fica calado e só da pessoa desabafar ali, ela, ufa, nossa, eu já me sinto até melhor. Então, não é você chegar e falar, blá, blá, blá. Não,
Às vezes você fica caladinho ali, já intercedendo por dentro, falando com o Espírito Santo. E ali a pessoa já vai falando. Qualificações, né? Voltando aqui, senão a gente se perde. Ser um instrumento de transformação e restauração, a quem o Espírito Santo irá usar para trazer o homem de volta ao centro da vontade de Deus. Que coisa linda! Ser um instrumento nas mãos de Deus para fazer com que homens e mulheres voltem ao centro da vontade de Deus. Porque no centro dessa vontade de Deus há paz. A paz. E é o que mais as pessoas buscam nessa vida. Paz de Deus, paz do Senhor. E eu acho que acima de tudo, né, esse conselheiro, ele tem o dom do amor. Não adianta. Lá em Coríntios fala que se você tiver todos os dons, se você falar em línguas, se você for um grande pregador, eloquente pregador, mas se você não tiver amor, de nada adianta. Você sabe por quê? Porque todo ministério, desde o irmãozinho que fica ali na entrada da igreja até o grande pregador que vai lá no púlpito, passa por vidas. Todo ministério passa por vidas. Vidas é aquilo que Jesus ama. Ele não tá nem aí pro nosso fazer. Não. Se você não parar e não cuidar de vidas, olha, de nada importa, né? Então, são vidas, aquilo que Jesus se importa. Então, vamos lá, das características do conselheiro. 4.1, cordialidade. Esse termo cordialidade, ele implica o cuidado, o respeito, uma preocupação sincera, sem um excesso, né? Tudo sem excesso, por favor, pelo aconselhado, sem levar em conta os seus atos e as suas atitudes, né? Sem distinção de pessoas. Veja bem, Jesus, ele odeia o pecado, né? Nós odiamos o pecado, mas nós amamos, né? Ele amava o pecador. E ele quer levar a pessoa, conduzi-lo a esse caminho do arrependimento genuíno. Jamais Jesus aprovou qualquer comportamento pecaminoso, mas ainda assim ele respeitava cada um, ser cordial, respeitar cada um, sabendo do valor de cada uma dessas pessoas, que por mais que estejam ali nesse processo, às vezes de libertação, essa pessoa tem valor para Deus. Jesus ama essa pessoa. E Jesus morreu por ela naquela cruz. Não foi só por mim, nem por você. Jesus morreu por todos. Então, tratar cada uma dessas pessoas, né? Sabendo que elas têm valor, que ela tem um histórico por trás de tudo aquilo que ela passa. Tem um histórico ali, às vezes um histórico de muita dor, de muita rejeição, de abandono. Então é ter esse olhar de compaixão, de amor, é o olhar que Jesus tem, né? Segundo, 4.2, sinceridade, tenha uma vida de verdade. Isso mesmo. Me tá braba, não tô nada. Tenha uma vida de verdade, ninguém sustenta uma vida de falsidade por muito tempo, uma vida de aparência. Ninguém consegue, por mais que tente. Não consegue, não. E por mais que você tenha seus defeitos, gente, eu sou sanguínea, então às vezes, né, eu tenho as minhas dificuldades, mas você se arrepende, você leva no altar, leva aos seus líderes. Vez ou outra, eu, pastora, por que eu sou assim? Quem nunca?
Então, a tua palavra, né, tem uma frase que diz, uns atribuem a Spurgeon, outros atribuem a um outro pensador, enfim, que a tua palavra pode até convencer, mas o teu exemplo arrasta. O que adianta a gente ser santarrona ali na igreja, né? Ser santarrona, a rota santidade, né? Tá no pedestal, mas a tua vida tá destruída, teus filhos em casa, teu casamento tá arruinado. Tenha uma vida de verdade. Seja você mesma. Não tenta ser outra pessoa, não. Sabe, Deus te fez exatamente assim, com teu jeito específico. E se Ele te fez assim é porque Ele vai alcançar pessoas assim com teu jeito. Seja você, seja você. E você quer saber? Como eu falei lá no início, a gente não vale nada, quem vale alguma coisa que é Jesus. E se Ele usa as nossas vidas, é pela misericórdia dEle, é pela graça divina, não é porque a gente sabe alguma coisa, não. Então, seja você, do teu jeito. O meu esposo Braulio tem o jeito dele, eu tenho o meu. E Deus me usa do meu jeito, né? Eu tenho facilidade de falar com qualquer pessoa na rua. Amo velhinhas lá da rua. Eu tenho meio que uma carência com vó, né? Então eu adoto tudo quanto é senhorinha na rua, gente. Só pra descontrair. Ele já é mais fechadão. Então ele, né? Mas do jeitão dele, ele conversa também, tem facilidade, né? De liderança, do trabalho dele. Enfim, Deus nos usa assim, exatamente do jeito que Ele pensou, que Ele criou, que Ele formou, quando a gente ainda era substância informe no ventre da nossa mãe. Então pare de lutar contra aquilo que Deus fez, né? Tudo que Ele faz é perfeito. E outra coisa muito importante, isso eu ouvi, não despreze os processos de Deus na tua vida. Não despreze tudo isso que você está passando, é escola. Tudo que você está passando é escola, é treinamento. Não despreze esses processos, se entrega, aprenda a aceitar esses processos. Sabe por quê? Você não vai falar para a mesa, você não vai falar para a cadeira, você não vai falar para a árvore. Você vai falar para pessoas, gente como a gente, que corre sangue. E quando você passa por esses processos em Deus, Deus está gerando autoridade no teu coração, autoridade na tua vida para falar sobre isso, para ser certeiro, como uma flecha certeira. Então, não despreze esses processos, porque lá na frente você vai olhar para trás e vai entender. Agora eu sei porque eu passei pelo que eu passei. No meu casamento, na minha família, na criação dos meus filhos. Agora eu sei pelo que eu passei. Porque lá na frente você vai virar e vai falar: Deus faz, Deus cura, Deus restaura, Deus traz de volta, Deus faz. Aceite esses processos e fala: Senhor, pode me talhar, pode fazer, Senhor. Eu aceito o teu processo na minha vida, porque eu sei que lá na frente vai ser útil para nem que seja para salvar uma pessoa. Se salvar uma pessoa, já vou ser grata, meu Deus. Amém? Ai, ai, ai. Eu vou chorar no meio da aula. Vamos lá, prosseguindo. Empatia. Nunca se falou tanto nessa palavrinha, né? Você entra no Instagram, você entra no Facebook, e aí, empatia, né? É você se colocar no lugar do outro. É você pedir essa sensibilidade ao Espírito Santo, porque isso é algo que o Espírito Santo gera em nós. Uma sensibilidade, uma preocupação. Como que o outro se sente? Como
o que verdadeiramente está se passando por dentro dele, né, da pessoa que está ali. É uma sensibilidade, né? É olhar o outro com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus. E por fim, prosseguindo aqui, vamos passar para o último ponto, um bate-bola, um pouco mais prático, né? Essa parte que é boa. A postura do conselheiro. Vamos lá. Aconselhar, anota aí na tua Bíblia, olha que frase linda. Aconselhar significa dizer: eu me importo com o que Deus se importa. Vamos repetir. Eu me importo com o que Deus se importa. E conselhos práticos, né? Vamos lá. Primeiro, o que você precisa saber, né? Tenha uma vida de altar. Tenha uma vida de altar, cheia do Senhor e da sua palavra. Não tem como, senão vai ser conselho da tua carne. Senão vai ser um acho, né? Eu acho, é achismo. Não, é esforço, gente. Eu, por exemplo, tenho 2 bebês. Se eu não acordar mais cedo, botar meu celular longe, não colocar a função soneca, não adianta. Não colocar o soneca, né? Porque a gente vai botando o soneca e quando vê a gente engrena no sono, o cansaço vence. Então, não adianta. Se não for ali no esforço, todo dia, o dia passa, o dia atropelado e a gente mal deu bom dia para o Senhor e para o Espírito Santo. Então, é um esforço diário. Eu boto ali meu despertador, acordo mais cedo, leio os meus capítulos da Bíblia, sabe? Ali eu faço meu momento com Deus, minha devocional. É uma vida devocional, uma vida de devoção ao Senhor, todo dia. E quando eu não faço isso, meu povo, porque tem dia que eu não faço, né? Porque ninguém aqui é só, né? Vamos lá. Uns dias, às vezes, que não dá pra fazer, ou então... E porque tem isso também, quando bota o despertador, a criança acorda junto. Então, nos dias que não deu pra fazer, ou quando eu não faço, tá tudo errado no dia. Tá tudo errado. Tudo desanda. Mas quando a gente já acorda, já tem aquela manhã com o Senhor, a busca da palavra dele, tudo flui, o dia flui. E você precisa disso, desse revestimento do Espírito Santo na tua vida. Que ele quem sopra, ele quem dá a direção, é ele quem fala, ele que nos ensina todas as coisas. Então tenha uma vida de altar. Tem uma vida de consagração a Deus, que Ele seja a nossa prioridade, né? Muitas vezes a gente está muito preocupado com o fazer, com a nossa performance, quando na verdade Ele só quer que a gente seja, é o ser e não fazer. Ele está preocupado só com o nosso ser, o estar ali no nosso quarto secreto, aprendendo esse valor da oração, de estar com Ele, como Deus tratou isso já na minha vida. Eu creio que vai fazer isso na sua vida também. E fechar as brechas, né? Eu acho que o segundo ponto é ter essa vida de consagração. Fechar as brechas, ter autoridade espiritual sobre a tua vida. Nós temos os nossos pastores, não tenha vergonha de levar situações que você passa às vezes para os seus líderes. Você tem líder espiritual sobre a tua vida, você tem cobertura sobre a tua vida, né? Eu acho que o conselheiro precisa desse respaldo, o conselheiro precisa desse revestimento. Há um poder nessa autoridade espiritual, há um poder. Você tem que ter essa sua vida assim de consagração. Uma vez eu novinha, abusada, eu lembro que eu era estagiária num grande banco e tinha uma das chefias lá, era uma benção.
E ali eu comecei a orar pela libertação dela, pá. E eu lembro que um tio meu, pastor, ele falou, você... E na época eu tava sem igreja, né? Visitando igrejas aqui e acolá. Eu era eu ia ter meus 18 anos. E ele falou, você nunca ora pela libertação de uma pessoa se você não tiver com a tua vida. Voltando. E então ele falou, você nunca ora por uma pessoa se você não tiver com a sua vida de altar, de oração, de jejum, de consagração, de separação. Porque às vezes a luta que tá ali vem pra cima de você. E você não entende às vezes porque tá passando por luta dentro da tua casa, enfim. Uma vida de devoção e consagração. Depois, né, outro ponto. Não se assustar. A pessoa já está ali falando, né, os problemas, e é cada coisa cabeluda que a gente pega, meu povo. E aí, imagina, se tudo que a pessoa for falar, você... Meu Deus! Não se assuste. Lembra da cara de paisagem da Mimi? Cara de paisagem. Ali, concentrada, olhando nos olhos. Você tem que estar preparado para ouvir qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo. Devemos ser fortes e equilibrados. A gente que é mais emotiva também. Aí a última coisa que a pessoa quer é alguém que esteja ali. Minha mãe. E aí você chora junto. Não. Seja forte e equilibrado. A pessoa que às vezes você esteja ali falando, olha, ainda que a gente não sabe o que fazer, Deus vai entrar, Deus vai providenciar, Deus vai fazer, Deus vai agir. Deus sabe, tá bom? Não se desespere, não se assuste. Cuidado com a fisionomia. 3 ou 4. Cuidado com o envolvimento emocional. Devemos buscar sempre a imparcialidade. Repita comigo, imparcialidade, principalmente quando a gente atende casais, tá? Casais, noivos, toda história tem dois lados, meu povo. Às vezes você tá escutando ali só um lado da história, mas e o outro lado? Quais são as considerações do outro lado, né? Você vê que às vezes a pessoa vai ali, ó, só circula a verdade. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, em casos de casais, a gente atende às vezes um, depois chama o outro, depois chama os dois para, se a situação estiver mais apaziguada. Então, a gente tem esse péssimo hábito de escutar só um lado da história. Escute sempre os dois. Toda história tem sempre mais de um lado. Combinado? 4. Cuidado com a tendência de tentar viver a vida da pessoa. Queremos sempre dar o quê? Se a gente deixar, né? A gente quer dar um jeitinho. Principalmente você que tem um coração mais bobo assim, né? A gente quer, às vezes, tirar a roupa do nosso corpo para dar pra pessoa. A gente quer... Isso a gente viveu, né? Só um parênteses aqui, na missão Paraguai. Foi a primeira missão nossa como igreja. Eu lembro que quando a gente chegou lá, eu acho que todo o time ficou muito impactado com a pobreza, né? A miséria do local. A gente conheceu uma criança lá também, em situação muito vulnerável. E eu lembro que a pastora falou uma coisa, gente. O próprio Jesus disse: os pobres sempre havereis, sempre terá pobreza. Mas o que a gente tem, que é a palavra de Deus, que é
A única que pode mudar toda a situação, toda a miséria, é a que dura e permanece para sempre. Então, é a mesma coisa, né? Às vezes a gente tem aquele envolvimento ali, que dá um jeitinho, só que às vezes a gente entra até no lugar de Deus. Deus tá tratando aquela pessoa ali, você quer entrar na frente, não. Quem dá um jeitinho é quem? Jesus. Só quem dá jeitinho é Jesus. E nós impedimos as pessoas de terem as suas próprias experiências com Deus, as suas próprias experiências com Jesus. Quando, na verdade, quando a pessoa tem as suas experiências, ela não fica à mercê de argumento nenhum. Então, a gente tem que levar isso, assim, essas pessoas a terem as suas próprias experiências com Jesus. Por exemplo, hora de culto, você tá ali aconselhando. Começou o culto, a pessoa quer continuar conversando. Ei, mas me você é indelicada, eu vou falar com jeitinho, gente, com amor. Com jeitinho a gente consegue tudo, tá ligado? Fala, minha irmã, meu irmão. Olha só, eu sei que a gente tá aqui no meio da conversa, mas vamos pro culto. Porque lá está o único que pode dar um jeito na nossa vida. Jesus está lá. Às vezes, no meio do louvor, Jesus já vai quebrando as cadeias, já vai libertando, já vai operando lá na tua casa. Entendeu? Então, tudo com jeitinho se resolve. Entendeu? Então, hora de culto não é hora de você estar aconselhando. Hora de culto é adoração àquele que pode todas as coisas. Então, tá? Com jeitinho a gente consegue tudo. Cuidado. Aqui é o ponto 6. Cuidado com o envolvimento sentimental. Eu já fui muito disso, gente. Não dê respostas emocionais a questões espirituais. E isso eu falo com propriedade de alguém que teve que aprender muito nessa vida. Você mal conhece a pessoa, já coloca dentro da tua casa. Meu povo, na salinha lá, tem a salinha da igreja, tem um cantinho lá na igreja, tem um banquinho lá de trás, tem um pãozinho na chapa com café com leite na padaria, né? Na praça de alimentação, evita trazer pessoas para dentro da tua casa. Não é qualquer pessoa que entra na tua casa. Não é qualquer pessoa que senta no teu sofá, senta à tua mesa. Você tá me entendendo? A gente tem que ser guardador da nossa casa. É a nossa fortaleza, é o lugar de maior intimidade. São os nossos, né? Ali é a nossa casa, a nossa intimidade. Então evita, né? Tem as salinhas lá na igreja, evita. Guarda a tua casa, guarda a sua intimidade com seu marido, com a sua esposa. Guarda. Escuta mais o que a pessoa tem a falar. E é o que eu falei, né, um pouco. Às vezes a pessoa só quer desabafar, mas você já vai ali, já abre a tua vida toda. Quanto você ganha, o seu relacionamento com o seu marido. Não. Isso é um pouco muito do encorajador. A pessoa usa muito dos seus exemplos práticos para abençoar, né, para encorajar outras pessoas, mas até isso tem um limite. Então, sabedoria e vigilância. Guarda a sua casa. Guarda a tua mente. Guarda a tua mente. Porque cuidado com os detalhes. Quem gosta de detalhe é a nossa carne. É a inclinação da nossa carne. Às vezes a pessoa tá ali e começa com muitos detalhes. Porque foi assim, foi acolá, pegou aqui, pegou. E com malícia. Só que a gente já percebe a malícia de longe. Já percebe às vezes a fofoca, né? O falar mal. Então corta. Com isso a gente tem que ser radical. Para que isso não seja guerra
na nossa mente. Seja radical, porque você percebe quando há um arrependimento genuíno. Você percebe quando a pessoa está verdadeiramente arrependida por aquele pecado, porque tem a dor do pecado. O pecado tem que gerar essa dor, esse arrependimento, tá? Então, com essas situações assim, a gente não brinca. Seja radical. Aprenda a ouvir. E isso é treinamento. Vamos falar juntos? Vamos botar aí grande, ó. Escreve aí grande, ó. Treinamento. Repara só como a nossa pastora atende. Às vezes fica um monte de papagaio de pirata ali atrás dela, assim, querendo falar. Nem que seja pra dar um oi. Mas ela tá olhando assim, ó. Olho no olho na pessoa. Isso, quando você faz isso, você tá dizendo pra pessoa sem palavras: eu me importo com o que você fala. Eu me importo com o que você está passando. Porque ou coisa falta, né? É uma falta de respeito, uma falta de educação. A pessoa tá ali, às vezes, abrindo a vida dela, abrindo uma coisa, às vezes, que é uma dor pra ela. E aí você tá. Aí, ô fulano, ô ciclano. E fala com... Beijo. É difícil, gente, é difícil. Mas é treinamento, né? Chama a pessoa já para um cantinho, para um ambiente mais reservado. E ali você presta atenção, não é para ficar mexendo em zap. Ai, peraí que tocou aqui rapidinho. Não, se concentra. É concentração. É você estar ali dando atenção àquilo que está sendo falado, né? Não é impaciência. Qualquer coisa você já avisa, minha irmã, olha, vamos sentar aqui. Mas no meu caso, né? Eu tenho o horário de almoço da minha filha. Daqui a pouquinho eu tenho que ir correndo. Então você já avisa, que a pessoa já fica ali já sabendo. Tá. Olha no olho, tá? Olha no olho, olha, fica procurando a menina dos olhos, do olho da pessoa. Ó, tô falando, quando vocês estiverem aconselhando, vocês vão lembrar da Mimi. A Mimi mandou procurar a menina dos olhos da outra pessoa, pra me concentrar, ó. Vamos lá. Aconselhamento não é achismo, não é o que você acha. É o que a palavra de Deus diz. Por isso que nós temos que comer dessa palavra todos os dias. Ela tem que fazer parte, ó, do nosso ser, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala. A palavra de Deus. Não tire, ponto 10, não tire ninguém do centro das suas decisões. Não tira, não. Sabe por quê? Não é para dizer para o outro o que ele deve fazer ou não. Não faz isso, não. Sabe por quê? A gente precisa dar um basta a essa era de manipulações que entrou dentro da nossa igreja, das nossas igrejas, de uma forma geral, né? De líderes que dizem até que a pessoa deve comprar, deixar de comprar, vestir, deixar de vestir. Ei, é pra gente apontar o caminho. Sabe por quê? E isso eu falo também como alguém que já vivenciou isso. Se der certo, amém. Você é uma bênção, você é cheio de Deus. Mas se der errado, vai cair tudinho na tua conta. Se der errado, é lá o que você, né? Vai cair na tua conta. Porque o homem, o ser humano, isso ó, é antropológico, isso vem desde a criação, essa transferência de responsabilidade, né? Ué, Senhor, a mulher que tu me deste me fez comer essa maçã. Então, o homem, infelizmente, tem essa transferência. Então, se der errado, vai cair na tua conta. Porque a Michelle mandou fazer isso. A Michelle falou isso. Entendeu? Então,
Não tire ninguém do centro das suas decisões. A pessoa, você dá o conselho, a pessoa toma a decisão, a pessoa decide o que ela vai fazer. Esse ponto aqui. Aconselhamento se dá com o mesmo sexo. Homem com homem, mulher com mulher. E eu lembro uma vez, até um exemplo prático aqui, a gente estava na época dos jovens e o meu pastor, nosso pastor estava no gabinete, atendeu uma jovem, estava passando, o que ele fez? Mi, vem cá, senta aqui comigo, Mi, fica aqui comigo, entendeu? Homem com homem, mulher com mulher. De preferência, sempre um ambiente assim que dê para as pessoas, verem. Por que isso, Mi? Aqui, ó, primeiro, fugir da aparência do mal, né? A gente tem que fugir, a Bíblia diz isso. Eu sou casada, bem casada, graças a Deus. Tô ali no final do culto, ali no final da igreja, já conversando. Gente, passa uma outra pessoa pra malícia entrar ali, né? Custa pouco. Então, foge da aparência do mal a qualquer custo. Segundo, a relação aconselhado e conselheiro é de admiração. Admiração é o quê? O alimento do amor. A lente da admiração é o que alimenta o amor. Então, minha filha, meu filho, foge da aparência do mal, nem tente, fuja. Se tá ali a pessoa com problema, traz seu marido, traz sua esposa pro circuito. Vem cá. Olha aqui, olha. Esse aqui é fulano, ele tá com problema nessa situação dentro da casa dele, amor. Vamos estar orando, vamos estar conversando. Eu tô falando aqui como se o Braulio estivesse do meu lado. Deixa, gente. Traga sempre alguém pro circuito, né? Não faça isso. Não tenta, não, né? Não tenta. 12. Isso aqui é muito importante. Eu escutei essa frase e eu trouxe para cá. O seu ombro tem que ser um seguro guardador de segredos. Seguro guardador de segredos. Se a pessoa tá ali abrindo a vida dela, é porque ela vê confiança na sua vida. Ela vê alguma forma de integridade, vê Deus na sua vida. Então, fecha a tua boca. Não é para comentar com ninguém. Não é para comentar com ninguém. E é por causa disso que as nossas igrejas estão cheias de pessoas feridas, machucadas, por conta de fofoca, por conta de quebra de confiança. Fofoqueiro também não herda o reino dos céus, não vai herdar, não. Então, controla a língua. O seu ombro precisa ser um seguro guardador de segredos. Seja alguém confiável. E se, por exemplo, o negócio foi feio, o negócio tá feio, tem horas que você percebe que foge da tua autoridade, né, da tua alçada. Você tem pastores, a gente tem autoridade espiritual e às vezes foge da nossa alçada. O que você vai fazer? Você vai falar com a pessoa, vai indicar a pessoa. Olha, meu bem, né? Meu querido, minha querida, eu acho melhor você marcar um gabinete com os nossos pastores. Você tem que fazer com que a pessoa vá até eles. Olha, vamos marcar um gabinete com os nossos pastores? Vamos. Eu creio que eles são autoridade espiritual sobre a nossa vida. Eles vão ter essa direção de Deus. Você tem que levar essa situação para eles. E num caso prático que aconteceu com a gente, se porventura a pessoa, né, quiser manter a vida de aparência, né, tipo, vomitou o pecado ali para você, mas não precisa levar pro pastor não, e continua ali
naquela mesma situação, o que você vai fazer? Ali, fulano, os pastores precisam saber dessa situação. Eles são autoridade. Então, você vai até eles. Se você não for, a gente vai precisar levar essa situação para eles. Tá bom? Aí a pessoa vai e já marca. Já vai. Mas é você apontando o caminho para que a pessoa faça. Combinado? Isso aqui, uma vez eu recebi um bilhete de Deus, gente. E qual é a frase? Aponte o caminho. Uma vez o próprio Senhor falou comigo isso. Justamente por conta desse meu jeitão, assim, se deixa a gente sofre junto com a pessoa. Mas é apontar o caminho, né? Porque Jesus é aquele que vai fazer. E muitas vezes essa relação de dependência faz muito bem pra gente. É chamado de quê? De síndrome do poder. Peraí, só um minutinho. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Síndrome do poder. É bom. Faz bem pro nosso ego quando alguém depende de nós. Nossa, como eu sou sábia. Nossa, como eu sou usada. Isso faz bem, principalmente quando a gente tem uma necessidade de aceitação, de ser aceito pelas pessoas, quando a gente quer se sentir amado. Então, você entra nessa relação de dependência, né? E a gente não deixa que a pessoa se torne dependente de quem? De Jesus. Isso é idolatria. Os idólatras também não herdarão o reino dos céus. Evangelho não é moleza, não. Isso é idolatria. A pessoa tem que ser dependente de Jesus. É de Jesus. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar dele, de Deus, né? Então é por isso que a gente tem sempre que apontar o caminho. Por exemplo, aconselhado não deve ficar te chamando de pai ou mãe, né? Que às vezes já gera, né, aquela minha mãe, oi mãezinha espiritual, oi paizinho. Mãe e pai, não esquece aniversário. A pastora sempre falava isso pra gente. Mãe e pai, não esquece aniversário, você esquece. Você esquece, e aí, ó, a pessoa vai ficar frustrada lá na frente, te cobrando as cobranças. Tem que ter um equilíbrio. É ensinar isso pra pessoa, que ela tem que entrar no quarto dela, fechar a porta do quarto dela, e ela mesma ter as experiências dela com Deus. Esse é o caminho, aponte o caminho, aponte o caminho. Bem, é isso, gente. Essa parte introdutória é que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos traga esse equilíbrio, né? Que o Senhor seja o nosso falar, que o Senhor seja o nosso tocar, que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Foi muito bom estar aqui com vocês, esse é o meu desejo, estou à disposição. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me procurar. E nos vemos na aula 2, tá bom? Beijos, muito obrigada.